Sabe, quando a gente ouve a palavra permacultura, o que vem na cabeça? Quase sempre é uma hortinha orgânica, né? Mas e se eu disser que isso é só a pontinha do iceberg? Na verdade, a permacultura é uma filosofia de design completa. É um jeito de repensar como a gente vive no nosso planeta. Vamos mergulhar para entender o que isso realmente significa. Para entender a permacultura, a gente primeiro precisa mudar nossa lente, sabe? E não tem ponto de partida melhor do que essa imagem, a serpente arco-íris da cultura aborígene australiana. Isso aqui não é só um mito, não. Ela simboliza os próprios padrões da vida, como a energia e a água fluem, criando e nutrindo tudo no caminho. É uma forma de ver o mundo não como um monte de coisa separada, mas como um organismo só, vivo e todo interligado. Ok, com essa ideia de sistemas conectados na cabeça, vamos agora quebrar aquela noção mais comum de permacultura e descobrir o que ela é de verdade, lá na sua essência. E aqui está a definição que muda o jogo. Permacultura não é um conjunto de técnicas de jardinagem, é fundamentalmente uma ciência do design. Isso quer dizer o quê? Que a gente projeta de forma consciente tudo ao nosso redor, nossas casas, fazendas, comunidades, para que funcionem como a natureza, com eficiência, resiliência e de forma sustentável, cuidando de todas as nossas necessidades no processo. Mas uma ciência do design tão poderosa assim, como garantir que ela seja usada para o bem? A resposta está na sua bússola ética, um conjunto de princípios que guia cada decisão. E aqui está o coração dessa ética. O primeiro ponto, renunciar ao poder, talvez seja o mais radical de todos. Em vez de tentar controlar a natureza, a permacultura pede para a gente dar um passo para trás. É uma questão de observar, de aprender com os processos naturais e aí sim, trabalhar com eles, não contra eles. Deixar que os sistemas se gerenciem sozinhos. Com essa base ética bem firme, vamos dar uma olhada em algumas das ferramentas práticas que um designer de permacultura usa para transformar esses princípios em realidade. Uma das ferramentas mais geniais é o conceito de zonas. É pura lógica para economizar energia. Pensa na sua cozinha. As coisas que você mais usa ficam ali à mão, certo? A permacultura aplica essa mesmíssima ideia ao terreno. Aquilo que precisa de atenção todo dia, tipo uma horta de temperos, fica na zona 1, bem pertinho da casa. E essa tabela mostra o resultado prático disso. Olha só como a intensidade do nosso trabalho e do uso de recursos vai diminuindo conforme a gente se afasta da casa. A zona I é manejo intensivo, direto. Já lá na zona 4, a intervenção é mínima. Quase um ecossistema que se cuida sozinho. É um design que organiza o nosso próprio esforço de um jeito muito inteligente. E aqui está a regra de ouro. Comece pelo centro. Primeiro, a gente estabelece um núcleo forte e produtivo bem perto e só depois que ele estiver estável, a gente expande para fora. É o jeito mais eficiente de construir um sistema complexo sem se perder no meio do caminho. Agora que a gente viu as ferramentas, vamos ver que tipo de sistemas elas criam. E o melhor jeito de entender isso é comparando a abordagem tradicional com a da permacultura. E essa imagem aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. À esquerda, o sistema industrial para produzir um ovo. É uma linha reta. Entra minério de ferro, petróleo, químico, e do outro lado sai um ovo e um monte de poluição. À direita, a gente tem uma galinha num sistema de permacultura. O sistema cuida das necessidades dela e o que ela produz, ovos, esterco, o ato de ciscar, vira um recurso valioso para outras partes do sistema. A diferença fundamental se resume a uma palavra: lixo. No sistema industrial, lixo é um problema, algo para ser jogado fora. Num sistema de permacultura, o conceito de lixo simplesmente não existe. A saída de um elemento, tipo o esterco da galinha, vira a entrada para outro, criando um ciclo que é produtivo, complexo e muito resiliente. Isso nos leva para a ideia mais profunda de todas: usar os padrões da própria natureza como nosso guia, nosso manual de design. Essa citação sobre Masanobu Fukuoka, que foi um pioneiro da agricultura natural, resume tudo. A genialidade dele não foi inventar algo novo, mas fazer algo que a gente esqueceu. Observar com muita atenção e aprender as lições que a própria natureza já estava ensinando. Olha só para esse girassol. A espiral perfeita das sementes segue a sequência de Fibonacci. E isso não é por acaso, não. É a solução mais eficiente que a natureza achou para um problema de design: como encaixar o máximo de sementes no menor espaço possível. A conclusão é óbvia: a natureza é a melhor designer que existe. E aqui a gente vê essa ideia num projeto humano. Por que usar curvas em vez de linhas retas?
porque isso cria mais bordas. Pensa na beira de um lago ou na margem de uma floresta. É sempre ali, na transição entre dois ecossistemas, que a vida é mais diversa, mais abundante. Esse design está simplesmente imitando esse padrão da natureza para maximizar produtividade. E isso nos leva à conclusão mais importante de todas. Permacultura não é coisa de especialista, é uma mentalidade, um jeito novo de enxergar o mundo. E com uma ética de cuidado com a vida como nosso guia, todos nós podemos nos tornar designers de um futuro mais sustentável. E assim, a análise nos deixa com essa pergunta no ar. Não é só sobre jardins ou fazendas, mas sobre tudo. Nossas cidades, nossa economia, nossas vidas. Como a gente pode aplicar esses princípios de observação, de cooperação e de design inteligente para criar sistemas que não só sustentem, mas que também regenerem o mundo à nossa volta?